Olá, um bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o Tony, o mesmo Tony de sempre, aquele que você não viu ontem, mas está vendo hoje, né? Matando a saudade. E hoje eu estou muito bem acompanhado, como sempre, dele, né? Do queridíssimo Osmar. Bom dia, Osmar. Muito bom dia, Tony. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui para mais uma aula de matemática, sexto ano do ensino fundamental, anos finais. Vou dar meu bom dia aqui para a professora Roseli da Silva, lá de Araçatuba, Fundação Casa Araçá. Dando bom dia aqui para o pessoal, começando as participações. Bom dia também para o pessoal da escola Wallace Cochrane Simonsen. Olha, é isso? Que nome bonito, Bonito, hein? né? Chique. Cochrane. Wallace Cochrane Simonsen, lá em São Bernardo do Campo. A professora Márcia está aqui com a gente. Tá? Em nome da Roseli, em nome da Márcia, muito bom dia a todos e que tenhamos uma boa aula, né, Tony? Isso aí. Quero dar um bom dia também para a Escola Justino, de Ribeirão Preto, né? E mandar um beijo aí, né? Muito especial para Isabela e para a Camille, que está fazendo aniversário hoje. Camille, parabéns para você, que você tenha muitos outonos, né? E um dia maravilhoso. Feliz dia para você. Parabéns. Né? E vamos lá. A gente falou um pouquinho, né? Aliás, a gente não, né? A Vivi falou bastante aí, juntamente com o Osmar, com muita maestria, a respeito dos números decimais. E a gente falou também, né? Sobre aquela questão de acrescentar os zerinhos depois dos números. Fizemos algumas operações com esses números decimais, os chamados números quebrados, né? Para a gente ter uma compreensão desses números, né? Entendê-los, né? Como que funciona, qual é maior, qual é o menor, como organizá-los. E a gente vai continuar falando sobre isso, né? Bom, antes da gente começar a falar mesmo, vamos dar uma olhadinha nessa habilidade, né? Que é a habilidade 01 do sexto ano, né? EF06MA01, que é identificar, comparar, ordenar números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, dizendo quais são, fazendo uso da reta numérica para localizar os números. Os objetos de conhecimento: sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. É um montão de coisa aí escrita, né? Mas a gente vê que na prática é uma coisa muito simples, muito tranquila. Se eu consigo entender, você também consegue, porque eu não sou melhor que você. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Vamos lá. Na sala de aula, antes de mais nada, né, deixa eu apontar para você que é do caderno do aluno, né, do currículo em ação, né, que é um outro materialzinho que nós utilizamos e está lá na página 136, né, foi utilizado como referência esse material, né. Então, na sala de aula, a professora solicitou aos alunos que utilizassem a régua para medir o comprimento de alguns objetos. 4 alunos escolheram medir o comprimento do lápis. Um deles, ao medir o lápis, utilizou uma régua, conforme ilustra a figura abaixo, né? Então, quando a gente olha para a régua, né, a gente sempre começa a medir pelo zero, obviamente, né? Não cometa o erro de começar a medir pelo 1, né, Osmar? Não, muita gente verdade. comete esse erro no começo, tá? E cada tracinho que nós temos na régua, aí você pode perceber que entre o 0 e o 1, nós temos aí 10 tracinhos, né? E na nossa régua, nós temos um claro e um escuro, um claro e um escuro, né? Cada um desses aí significa um décimo, né, Osmar? Sim. Um décimo de centímetro aí, tá? Então, o que é que nós temos que fazer nessa atividade, né? Qual foi a medida encontrada pelo aluno? Eu vou dar para vocês só um minutinho, porque é uma coisa muito rápida, né? Manda aí para a gente a sua resposta no chat, mas não esquece, coloca o nome da escola, coloca o nome da cidade, para que a gente saiba de onde você está falando. A gente volta já já.
abraço a todos os itapirenses. Olha que tá? beleza. Estão ali com a professora Débora, lá da PEI Orlando Dini, tá? Lá de Itapira, participando aqui, conversando com a gente. Débora, valeu, muito obrigado a todos aí de Itapira. Tony, de maneira geral, aqui ó, temos uma variaçãozinha aí entre Sim. o 10,5 e o 10,6. Acredito aí até pela imagem, pelo né? tamanho da imagem, né? Então a professora Lucilene tá com o pessoal lá da PEI, né? O pessoal lá do PEI, né? Tá? Joaquim Lúcio, lá em Santo André, tá? E a Nicole, ela colocou 10,6, 10,6, tá? A professora Érica tá com o pessoal da escola Eduardo Souza Porto, Fernão, tá? 10,6 também, tá? Já a professora Gláucia está com o Luiz Fernando, ele colocou 10,5, acho que por conta aí dessa imagem, questão né? da visualização mesmo, tá? E eles são lá da escola Augusto, PEI Pedro Augusto, lá da cidade de Votorantim, tá? Professora Gláucia, tudo bem? Para encerrar aqui, tá? Temos o professor Alexandre, tá lá da escola Escola Zélia Dulce, lá de Sorocaba, 10,5 aí, a gente já conversou por conta, tá, da imagem. Professora Maria Cecília, tá? Professora Maria Cecília, lá da PEI, né? Programa de Ensino Integral, Maria Elisa de Oliveira, lá em São Miguel Arcanjo, sexto A e sexto B, com ela. Obrigado, Maria Cecília, obrigado a todos que estão participando, mandando as respostas. É isso, Tony. É isso aí, né? Então, a gente teve aí um probleminha assim da imagem, talvez na telinha do seu celular que seja muito pequenininho e você não tenha percebido. Mas assim, se você colocou 10,5, eu já fico muito feliz, porque a gente nota que você sabe utilizar essa régua muito bem. Muito bom mesmo, né? E 1 milímetro aí, né, que nós chamamos, né? Não faria assim tanta diferença. Quer comentar alguma coisa, Osmar? Não, aí é por conta da imagem mesmo, né? Muitos 10,5, Tony. Legal. Então vamos lá, vamos colocar na tela, vamos dar uma olhadinha nisso daqui, ó. Perceba que a nossa régua, você pode olhar até na sua régua mesmo, se você tiver uma aí, você vai perceber que entre, por exemplo, um número inteiro e outro, sempre tem uma varetinha maior aqui, né, Osmar? Sim. Né, que indica pra gente o meio centímetro, né? E a gente nota que foi colocado um pontilhado em preto aqui para indicar, né, aonde que essas medidas batem, né? Deixa eu apagar aqui, né, para ficar mais próximo. Tony, a professora Neuza falou que foi a cor da régua que atrapalhou. A cor da régua, né? É verdade. Acho que em preto teria sido melhor, né? Mas tranquilo, ó. Dá uma olhadinha, ó, o pontilhado preto aqui, ó, você percebe que ele está um pouquinho à frente aí do 10,5, né? Então ele é o 10,6. Mas repetindo, né? Se você colocou 10,5, isso quer dizer que você está super atento aí e você sabe utilizar a régua, né? E se você apresentasse isso no dia lá, falasse, professor, tem 10,5, com certeza eu falaria que está certo, né? Porque é uma diferença muito pequena, né, Osmar? Sim, é verdade. Mas isso é muito bacana, Boa. tá? Mas não esqueça, né? 10,5 é menor que o 10,6. Se você acrescentar 10,50 é igual a 10,5, 10,60 é igual a 10,6, tá? Isso precisa estar em mente, beleza? Beleza. Normalmente até a gente é difícil identificar essa Nossa, essa se questão. eles não conseguiram enxergar, Pois é. imagina eu, né? Que eu já não estou vendo nem a minha mão direito mais. É verdade. Bacana. Vamos ver outra atividade? Vamos lá. Ainda falando de lápis, né? Tá vendo? A professora gostava de trabalhar com régua e lápis aí, né? E ela falou assim, ó, os demais alunos também utilizaram uma régua para medir os lápis. Veja as medidas encontradas, né? Então a gente tem um lapizão aí de 21,6 centímetros, temos um de 15,8, um de 21,9 e um de 10,8. Estou falando tudo errado, né, Osmar? Na verdade, né? Porque são 21 inteiros e 6 décimos, 15 inteiros e 8 décimos, 21 inteiros e 9 décimos, 10 inteiros e 8 décimos. Boa. Normalmente a gente fala o vírgula, né? 10,8, 10,5, mas tranquilo, tá? Isso. Qual é a nossa proposta aqui, né? Colocar em ordem crescente os valores encontrados pelos 5 alunos. Você sabe o que significa essa expressão crescente, né? Então, pensa direitinho, né? Se está falando crescente, quer dizer que está crescendo. Então, a gente vai colocar esses números na ordem numérica, do menor para o maior, né? Porque essa sequência ela vai precisar crescer. Beleza? 2 minutinhos para você, a gente já volta já comentando, não esquece, nome da escola e nome da cidade. Voltamos já.
Oi, Tony, retornamos aqui com as Opa. interações. Bastante gente, mas muita mesmo. 42,8, né? 42.800 pessoas Olha que pelo bacana, que hein? tá aqui, tá? A professora Girlane, tá com o pessoal lá da Escola Marina, lá de Indaiatuba, tá bom? Sexto A com ela. Valeu, Girlane. Obrigado pela participação. A professora Carmen, anteriormente, ela fez um comentário para a gente, na questão lá da régua, para a gente colocar a imagem maior. Carmen, a gente tem Sim, sim. limitações lá no É. PowerPoint, né? Quando a gente produz, né? Existe o espaço das libras, então existem limitações para a gente construir e aumentar o tamanho aí da figura, que ela acaba se desfocando também. Também, Então, é a gente verdade. tem limitações aí, tá? Então a explicação é essa, tá? A professora Lucilene está lá com o Bernardo, tá? E ele colocou a seguinte ordem, então, de 10,8, 15,8, 21,6, 21,9, tá? E a Lucilene e o Bernardo são lá da PEI, tá? Joaquim Lúcio, lá em Santo André. Professora Joelma, lá da Escola Capitão Sérgio, tá com a Gabriela, tá? E eles colocaram exatamente a ordem que eu descrevi anteriormente também, Tony, tá? Escola Roberta Maria Lopes, lá de Guarulhos Norte, tá? A Manuela tá lá com a professora Shirley, é isso? É, Shirley, acho que é, tá bom? E eles colocam assim, na mesma ordem também. Essas letras tudo juntinho aqui, de vez em quando atrapalha a gente, difícil, tá? né? Tá? Shirley, tá bom? E é isso, Tony. De maneira geral, é isso. Obrigado pela participação de todos. Infelizmente, a gente não consegue ler todo mundo, tá bom? Mas é isso. Valeu. Mas é isso aí. Olha só, eu preparei uma animaçãozinha aqui bonitinha para ver os nossos lápis voando aí, viu, Osmar? Opa, Olha deixa eu só, dar uma olhada. para aquele que gosta de brincar com lápis, falando que ele é um foguete, os meus também voam aqui, né? Então, olha só, vou colocar em ordem, então, esses lapisinhos aí, lembrando que é na ordem crescente, né? Se é na ordem crescente, então eu vou fazer do menor para o maior. Então, o menor deles aí, né, Osmar, é o 10,8, 10 inteiros e 8 décimos, Eita, né? lápis voando, lembra a sala de aula ou não? Lembra? Que saudade! Olha só, vai voar mais um, Osmar. Baixa a cabeça aí. Vai. Ó, 15,8, né? Vai, Que é boa. o segundo lápis, olha só. E os valores estão crescendo aí, Quem né? diria que a gente falaria Mais um. isso, hein, Tony? Veja só, saudade Veja da sala de aula, a que- saudade dos a lápis que voando, ponto né? chegamos. Isso é só pra matar a saudade, gente. Agora baixa que esse agora é maior, hein? Olha. Vê lá, olha aí, o 21,6, né? E por último, né, só sobrou ele, o 21,9 também vai voar ali, ó, olha Voou. que beleza, né? Meu Deus. Tá vendo? A gente também joga lápis também, né? Que bacana, né? Então, olha, na ordem crescente do 10,8 até o 21,9. Eu notei que no chat algumas pessoas colocaram ao contrário, colocaram na forma decrescente também, tá? Toma cuidado, né? Crescente é do menor para o maior. E decrescente, no caso, ele vai decrescer, ele vai diminuir, né? Então ele vai do maior para o menor, né? São palavras aí que são bacanas você saber, porque você vai utilizar bastante então aí, beleza? Bom, vamos para mais uma, né, Osmar? Vamos lá. Sim. Ó, observe que temos alguns números representados nessa reta numérica a seguir. Lembra que a gente falou sobre retas numéricas, né? Esse ano a gente já falou sobre isso, tá? E a nossa reta numérica aqui, ela é bem arrojadinha, e essa tá mais legal de ver, porque tá em preto, né? Eu acho que em preto é mais feliz, né, para ver, porque fica mais destacado para vocês, tá? Então, olha só, nós temos aí uma letra B aqui, né, que obviamente não é número, a gente vai ter que determinar isso daqui, e a gente percebe, né, Osmar, que cada tracinho desse daqui tem um valor, né? Só que Sim, não Tony. está explícito, né? Nós só temos os valores inteiros aí, nós não temos os valorzinhos quebrados, né? Como a gente chama, né? Números quebrados, mas a gente consegue identificar isso, né? Para isso, vamos fazer aqui uma série de perguntas aí para a gente trocar algumas ideias, tá? Então, olha só, primeira pergunta. Em quantas partes iguais está dividido o intervalo de 0 até o 1? Dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhada. Será que é possível dar um zoom aí? Será? Do 0 até o 1 para eles verem? Será que é possível? Se for possível, aproxima bem esse 0 até o 1, né? Para o pessoal ver. Para você contar quantos trechinhos tem aí. Tá bom? E aí, a gente vai voltar daqui a 2 minutinhos aí. Eu sei que você vai ficar um pouquinho vesguinho para ver esses tracinhos aí, tá? Mas esforça aí que tá bem tranquilo. Vai ser bem basicão aí. A gente volta daqui a pouco. Em 1 minutinho, né, Osmar? 1 minutinho dá. Sim. A gente já volta. Beleza.
Zuleika manda um recadinho. Ela sempre peço para os meus alunos lerem os números decimais como se fossem dinheiro. Tá? Olha aí, assim legal. fica mais fácil o entendimento e a comparação entre eles. Professora Zuleika, lá da Escola do Programa de Ensino Integral José Claret Dionísio, lá em Hortolândia, Diretoria de Ensino de Sumaré, sempre aqui com a gente também, tá? Os alunos da Escola Silvia Noêmia de Albuquerque Martins, tá? Lá em Apiaí, tá? Botaram um 9 aqui, Tony. Olha aí. Tá, ó, tá bom? Os alunos do sexto A e do sexto B lá da Escola Coronel João Rosa, de Tapiraí, dizem 10, tá? Tá lá com o professor Célio, tá bom? A professora Valéria tá com o pessoal lá da Escola Estadual Farid Fayad, lá de Agudos, tá? Aluna Ana Laura, tá? E a Gabriele responderam 10, tá? Osmar Armando, um bom dia para os alunos lá da Escola Sinira, por favor. Elisa, abraço para o pessoal. Valeu, obrigado sempre pela participação aqui também. Tá bom? Para finalizar, tá? A professora Adelita tá lá com a Ana Beatriz. 10 partes, Galharini, Maracaí, tá? Galharini, acho que é a escola, ou não, ou o aluno, tá? E Maracaí é o município, é isso? Abraço, obrigado pela participação. Valeu. Sabe o que pode ter gerado confusão aí, essa pessoa que colocou 9? Quando você vai contar, né, entre o 0 e 1 as partes iguais, não é para contar os tracinhos, né? Você tem que contar os espacinhos, tá? Que é diferente, né? Se eu coloco lá 2 traços e no meio deles eu coloco 9 traços, eu vou ter 10 partes iguais. Faz o experimento. Se você tem 2 pontos e você coloca só um tracinho no meio, você só tem um tracinho, mas você tem 2 partes. Né? Para pensar nisso daí, ó. Você pega um sanduíche e você faz um corte no meio dele, você fez um corte só, mas você tem 2 pedaços, né? E é interessante pensar nisso, bacana, né? É verdade, né? Tony. Assim, eu tô produzindo uma aula hoje que a gente fala justamente dessa questão do trabalho com o erro, né? Sim. E assim, que ele é muito produtivo. Então, errar em matemática não é coisa do outro mundo aqui, não. Deixa eu aproveitar, Tony, tá? Mandar um abraço lá para a professora Edna, que ela fala que a gente nunca fala da escola dela, lá da escola Luísa Idaca, tá? Professora Edna, um abraço, muito obrigado, que é muita gente. Tony? Professora Edna, 2 abraços para você, viu? Para compensar. Então, ó, olhando aqui, ó, nós temos 10 pedaços, né? Ó, 1, 2. Opa, não tá pegando? Será que eu apaguei a caneta aqui? Deixa eu dar uma travadinha. Opa, ô Tony. Tony, professora Vera Lúcia aqui também fala que a gente nunca falou de Taquaritinga. Eita. Sexto A, sexto B. Eles ficam esperando. Taquaritinga, pessoal da professora Vera Lúcia, muito obrigado. Abraço para vocês. Opa, então vamos lá, vamos contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Ó, eu pintei de vermelho os espaços, né? Eu não pintei os tracinhos, né? Eu tenho 9 tracinhos entre o 0 e 1, mas eu tenho 10 partes iguais, né? Tá? Muito bem. Então, muito legal, ó, subindo aqui a resposta, ó. O intervalo de 0 a 1 foi dividido em 10 partes iguais. Vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido essa atividade aí, que tem bastante perguntinhas rápidas e fáceis de responder, né? Bate e volta? Bate e volta. Bora? Então, eu vou fazendo as perguntinhas, já vai subindo as respostas aí pra gente ganhar um tempinho, porque essa atividade ela é bem interessante, ó. Legal. A próxima pergunta que nós temos, ó, é quais os números estão representados pelas letras A e B? Ó, o B tá aqui, ó. E o A tá aqui, né? Então, lembrando, ó, esse tracinho aqui que eu estou pintando de vermelho aqui, ó, é o 0,1, né? Só para a gente ter, né, 1/10 aí, né? Qual o valor que é esse B? E qual o valor que é esse A? Já subiu essa resposta aí, né Osmar? Subiu. No chat, na pergunta anterior. Sobe aí, subiu aí, gente. Colocou aí a resposta? Qual é a resposta? Olha lá, o pessoal da escola Eduardo Souza Porto, tá? Sim, Fernão, tá? Fernão, né? Os alunos Guilherme e o Gabriel, 0,6 e 2,3, Tony. Muito bem, tá? muito bem. Beleza? Mais aqui, tá? ó? Professora Cecília, tá? Lá da escola Jair Toledo Xavier, aqui da capital, né? Professora Cecília, alunos do sexto A e sexto A e sexto E, sexto B, 0,6 e 2,3 também, bom, Tony. muito bom. Tá? Cadê aqui? E é isso, tá? Então, 0,6 e 2,3. Legal, a Escola João Brásio de Panorama também, mandando as respostas pra gente aí. A Suziraiane. Gente, fica difícil falar o nome de vocês aqui pelo código, mas não tem problema, tá? 0,6 para o B e 2,3 para o
A, no caso aí, né, 6 décimos e 2 inteiros e 3 décimos, né? Isso aí. Então, subindo a resposta aí, nós temos, ó, A e B representam, respectivamente, né, 2,3 para o A e 0,6 para o B, né? Vou escrever aqui, tá, Osmar? Beleza. Olha lá, 0,6 aqui e aqui nós temos aí o 2,3, né? Muito bem. A próxima pergunta, né? Qual é a próxima pergunta? Ó, quais números, de acordo com as marcações, estão compreendidos entre o 3 e o 4? Quais são os números que estão entre o 3 e o 4, né? Bom, essa eu não vou dar tempo porque vai acabar aqui, ó, 2 minutinhos para acabar a nossa aula. Mas, ó, entre o 3 e o 4, nós temos aí o 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, até chegar ao 3,9, né? Então, ele está separado, né? Cada espacinho, cada tracinho vale 1/10, né? Então, perceba que do 3 eu parto para o 3 inteiros e 1/10. E eu vou pulando de 1 em 1/10, né, Osmar? Sim. Olha só que bacana. Legal. A outra pergunta aí que tinha nessa questão, né? Lembrando que é uma questão lá do currículo em ação, né? Quais números, de acordo com as marcações, estão compreendidos entre o 0 e o 1? A mesma ideia, né? Que a gente teve lá, né? Começou com 0,1, pulando de 1 em 1/10 aí, né? A gente tem aí 9 marcações entre o 0 e o 1, né? Mas nós temos 10 partes, tá, gente? Tá. Presta bastante atenção nisso. E aí, nós temos para identificar, né, os valores dessa reta numérica aqui, né? Então, o valor A é 7 décimos, o valor B é 1 inteiro e 8 décimos, o valor C é 3 inteiros e 2 décimos, e o D são 4 inteiros e 5 décimos. Dá uma printada aí na tela aí, ó, e dá uma olhadinha depois mais de perto. Se você printar, você consegue aumentar um pouquinho essa sua tela e você vai conseguir enxergar melhor esses valores aí. Beleza? Pessoal, é muito legal estar com vocês, sempre muito legal. A participação enriquece muito a nossa aula e a sua avaliação também. Gostou da aula? Ah, professor, não gostei muito não. Ó, subiu o QR Code aí, fala mesmo a sua opinião, manda sua sugestão, manda suas perguntas também, beleza? Um abração, um cheiro. Osmar, muito obrigado. Muito obrigado, Torinho. Eu peço perdão, gente. É impossível ler todas as interações, todas as respostas, tá? Mas um abraço, muito obrigado aqui a todos e até a próxima aula. Isso Valeu. aí, não Obrigado. esquece. Segue lá no Instagram, @pro.tony_mate. Hoje tem uma dica legal sobre divisão com os números decimais. Confere lá. Tchau, tchau. Para garantir